Olá! Você já organizou seu calendário de viagens do ano? Ainda não? Nesse vídeo eu vou te ensinar como organizar esse calendário em 4 passos usando apenas 3 ferramentas. Eu sou a Bruna Camargo e esse é o canal do Fórmula de Viagem com conteúdos exclusivos de planejamento para te ajudar a viajar mais e melhor. E no vídeo de hoje a gente vai planejar o calendário das minhas viagens de 2020. Então a gente vai usar o exemplo de viagens reais que eu realmente quero fazer. E aí, através desse exemplo, vai ficar muito mais fácil para você planejar a sua viagem, as suas viagens do ano também, usando esse passo a passo. Para a gente montar um calendário de viagens anual, a gente precisa de 3 ferramentas bem simples e bem acessíveis que vão nos ajudar a fazer isso. Então, vamos lá. A primeira delas é um calendário ou uma agenda. Então, é literalmente isso. Você pode escolher um calendário, uma agenda online, que é o que a gente vai usar aqui no exemplo, ou você também pode escolher uma agenda física, não tem problema nenhum. O importante é que seja um calendário que você consiga visualizar o ano inteiro, então que você consiga enxergar os 12 meses do ano juntos ali numa tela só ou numa folha só, que daí facilita bastante pra gente enxergar e organizar as coisas. A segunda ferramenta é uma lista de desejos ou uma wish list de viagens. Por que ela é uma ferramenta importante? Bom, porque para planejar as viagens do nosso ano a gente tem que tirar as ideias de algum lugar. É claro que nem todo mundo tem uma wishlist super completa ou cheia de viagens, não tem problema, mas se você tiver, já facilita bastante, porque aí você vai consultar as informações dali e vai trazer pro seu calendário. Outra coisa que ajuda bastante é se a sua wishlist já tiver algumas estimativas de valores. Então, se você já levantou quanto mais ou menos cada uma dessas viagens pode custar, fica mais fácil também trazer pro calendário anual, porque com certeza você vai escolher valores equilibrados. Então, se você for trazer mais de uma, mais de duas, mais de 3 viagens pro calendário anual, você não vai trazer só viagens de custo pesado, né? Você vai trazer também viagens mais em conta. Então, a wishlist facilita em várias coisas. Claro, se você ainda não tem uma, não tem problema. Essa pode ser a oportunidade de você, pelo menos, parar para listar as viagens que você quer fazer esse ano. Então, você faz uma listinha ali, pode ser básica, e aí a gente vai usar essas informações para fazer a organização do calendário anual. A terceira ferramenta é uma planilha, bem fácil. Se você já fez a sua wishlist, a sua lista de desejos, tem uma grande chance de você já ter feito ela numa planilha. Se você não fez, eu te sugiro passar para uma planilha, principalmente se você ainda tem que fazer os cálculos de quanto custam essas viagens, porque daí facilita bastante. A planilha você organiza as informações de uma forma prática e também consegue somar os valores de forma bem prática, então facilita bastante. Então a gente precisa de um calendário, de uma wishlist, né, de uma lista de vontades de viagem e uma planilha. E que critérios a gente deve levar em consideração para organizar um calendário anual de viagens? Bom, eu estou trazendo aqui uma lista de sugestões de critério. E o que seriam esses critérios? Bom, eles vão te ajudar a tomar decisões para você priorizar as viagens que vão entrar no seu calendário, porque não, né, a gente não consegue, infelizmente não consegue fazer todas as viagens que a gente tem vontade. Então são realmente algumas sugestões de critério. Você pode aproveitar e se basear e usar esses critérios, ou você pode criar outros critérios que sejam importantes para você, não tem problema. Então vamos falar um pouquinho deles agora. Um dos critérios que eu gosto de mencionar é o critério de viagens profissionais ou a estudo. O que seria isso? Você leva em consideração por exemplo, algum curso de idiomas que você tem vontade de fazer, ou até algum curso profissionalizante que vai te ajudar na sua carreira, vai melhorar, enfim, o exercício da sua função. Então você pode escolher viagens que te ajudem nesse propósito. Então, talvez aquele intercâmbio de 3, 4 semanas que está aí guardado na gaveta possa ser um critério para você escolher suas viagens do ano. Inclusive, ele pode ser o critério mais importante. Se você está precisando ou quer muito fazer uma viagem dessas, que é um pouco maior e um pouco mais cara, porque envolve pagar um curso e tal, talvez seja o critério que vai te fazer eliminar outras viagens ao longo do ano para você poder executar esse. Então, por isso que eu acho legal sempre mencionar
essa ideia, que algumas pessoas às vezes nem pensam nisso, né? Nossa, quero fazer um intercâmbio, mas aí talvez eu não consiga fazer as outras viagens. Então, você pode usar esse como um critério para escolher o que entra no seu calendário anual. Outro critério legal também é sonho. Como assim sonho? É sonho, você escolher uma viagem para entrar na sua lista por ser um sonho seu mesmo, por você querer muito realizar. Por exemplo, você sempre quis ir para Disney e desse ano não passa, você vai fazer o possível para realizar a sua viagem da Disney. Então, esse também se torna um critério, o sonho. O custo total também é um critério super importante, né? Afinal de contas, a gente tem recursos ilimitados, então dá para fazer todas as viagens que a gente tem vontade. Então, por essa razão, a gente usa esse critério também. Ele normalmente vem combinado com algum outro critério que é importante pra gente, mas o custo normalmente pesa quando a gente vai escolher entre uma viagem e outra. Então, não esquece desse critério. Outro critério que a gente também pode usar e que tem tudo a ver com custo é o de promoção de passagem. O que isso significa? Você pode organizar seu calendário de forma que você não fixe necessariamente os lugares para onde você vai, mas você deixa tudo um pouco mais leve, você tem noção das datas que você quer e aí você deixa as promoções de passagem e os custos da viagem de modo geral definirem para onde você vai. Então você aproveita as oportunidades de menor preço ao invés de fixar uma única opção de lugar e aí isso pode acabar saindo um pouco mais caro porque você só olha aquela opção e não olha para outras que acabariam saindo mais baratas naquele mesmo período. Então, por isso que promoção também pode ser um critério. Agora vem uns critérios mais, não sei se filosóficos é a palavra, assim, mais abstratos. Eu gosto de mencionar propósito de vida como um critério. Em que sentido? Hoje, a gente tem muitas pessoas procurando sentido em algumas questões da vida e com isso vem viagens mais contemplativas, mais exploratórias, no sentido de se conectar mais com questões espirituais, com questões às vezes até de saúde, de tranquilidade. Então são viagens com um propósito mais profundo, ou até mesmo você tá em algum momento da sua carreira que você precisa repensar, fazer alguma transição de carreira, transição de vida, enfim. Então as viagens podem vir com esse propósito. Então você pode levar isso em consideração. Esse ano eu vou fazer uma viagem para melhorar a minha conexão espiritual, por exemplo. Tô dando um chute. E aí você acaba escolhendo uma viagem para a Ásia, porque é um ambiente muito mais, muito mais forte para isso. E aí você quer viajar para lá para, sei lá, conhecer mais o budismo, o hinduísmo, enfim, alguma coisa assim. Então ele é um critério. Outro critério, que esse muitas pessoas não conhecem, é uma novidade, mas eu gosto de mencionar, porque é uma coisa que eu gosto e pode ser que você que esteja aí assistindo também se interesse, que se chama a astrocartografia. O que seria isso? Como é que eu levo em consideração isso como critério? O que é isso? A astrocartografia é como se fosse um mapa, o nosso mapa astral em cima do mapa mundi. Então, com algumas informações que a gente coloca sobre, enfim, o dia do nosso nascimento, horário, local, ele nos dá um mapa onde passam algumas linhas em cima do mapa mundi e essas linhas significam algumas coisas diferentes, como, por exemplo, tal linha tá passando em tal continente, essa linha significa que tá relacionado a coisas com mais disciplina, ou outra linha tá relacionado mais com coisas de trabalho, a outra com sentimentos, com amor, enfim. Então, são linhas que tem uma explicação, um propósito diferente. Então, você entendendo o seu mapa astrocartográfico, você pode fazer viagens mais específicas e para te ajudar a melhorar ou atingir objetivos específicos. Então, não é uma área onde eu sou expert, então não consigo falar muito mais do que isso, mas eu vou deixar na descrição do vídeo um link do site da Isabela Mesadri, que é uma astróloga brasileira, e lá ela explica com bem mais detalhes o que é astrocartografia, então se você ficou curioso, usa o link aqui na descrição do vídeo. E claro que na prática a gente vai acabar misturando alguns desses critérios que eu falei, né? Normalmente não vai ser um só, então você pode escolher alguns deles para fazer a seleção das viagens que vão entrar no seu calendário anual. Agora que você já conhece as ferramentas, também já conhece
os critérios para levar em consideração na hora de montar o seu calendário anual de viagens e também já fez um levantamento prévio dessas possíveis viagens, você está pronto para montar o calendário. Então, vamos pegar a agenda e vamos executar os 4 passos que a gente tem para montar um calendário anual. Lembrando que aqui no exemplo eu vou usar um print do Google Agenda, que para mim foi a melhor forma. Então, eu vou usar esse print dentro do Canva, que é um site onde a gente consegue fazer edição de fotos, de imagens, enfim, colocar texto, fazer várias coisas. Então, eu vou usar por ali esse print e vou organizar o meu calendário por ali, vou explicando os 4 passos, enquanto eu organizo o meu calendário. O passo 1 é listar os feriados. Então, a gente vai pegar esse nosso calendário, essa nossa agenda, e vamos marcar todos os feriados. Aqui no exemplo eu estou usando só os feriados nacionais, mas você pode e deve também adicionar os feriados estaduais e municipais da sua região, para deixar tudo marcadinho, bem certinho no seu calendário. Então vamos para a parte dos feriados. A gente tem aqui o print da agenda do Google no Canva. Eu gosto bastante de usar o Canva, como eu comentei, e aí eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para colocar aqui os dias de feriado, feriadão, enfim. Como é que ficou? Eu coloquei desse jeito, eu já vou mostrar pronto. Depois, o próximo passo a gente faz juntos. Aí, o que eu fiz? Eu marquei aqui os principais feriados nacionais do ano. Então, em fevereiro tem Carnaval, em abril tem Paixão de Cristo, tem Tiradentes, depois em maio tem feriadão do Dia do Trabalho, depois tem possível feriadão em Corpus Christi, eu botei até uma legenda diferente aqui. O azul é realmente o dia do feriado, esse laranjinha são os feriadões, que certeza dá feriadão, e esse amarelinho são possíveis feriadões, são possíveis emendas que a gente pode fazer. Aqui em Tiradentes, por exemplo, poderia emendar segunda-feira, se possível, Corpus Christi também. Aí aqui em setembro também, feriado do 7 de setembro. Em outubro tem feriado de Nossa Senhora Aparecida. E aí em novembro tem finados, que emenda também dá feriadão. E tem o da Proclamação da República, que infelizmente não dá feriadão. E em dezembro depois tem o Natal. E também tem daí dia 1º de janeiro, que eu acabei não marcando aqui, porque já seria 2021, mas também é um possível, vai dar feriadão também. 2020 é um ano bissexto, então por isso que a partir de fevereiro, tudo dá um dia na frente. Então, Natal em 2019 foi numa quarta, e em 2020 vai ser numa sexta-feira, por essa razão do ano ser bissexto. Então temos marcados aqui feriados e feriadões, e aí você pode marcar aí no seu calendário também os feriados municipais e estaduais. O passo 2 é colocar as férias e possíveis folgas. Então, você vai pegar o calendário e vai marcar quando você consegue tirar férias. E aí, você vai ver se você vai tirar um período só, vai tirar 30 dias, vai tirar 20, ou vai dividir em mais períodos de férias, como, por exemplo, 2 ou 3 períodos. Então, você organiza isso. Se você tem flexibilidade com o seu chefe, ou você é autônomo, empresário, enfim, você tem mais liberdade para escolher as suas férias, aproveita essa oportunidade para pensar em períodos de baixa ou média temporada, porque aí você vai economizar dinheiro nas viagens que você for fazer nessa época e também vai ganhar qualidade na sua viagem, porque você vai estar em lugares menos movimentados, com menos pessoas, enfim. Então, se você tem essa possibilidade, faz isso. Agora, se você já tem aquelas férias meio padrão, assim, é sempre naquele período do ano, sempre naquela época, não tem problema também. Fica até um pouco mais fácil no sentido de marcar no calendário, porque você já sabe que é sempre naquele período e não muda. A única diferença é que aí você não tem flexibilidade para encaixar uma viagem que talvez pudesse ser um pouco mais barata em outro período. Então, você daí tem que ajustar dessa forma, talvez fazer menos viagens no ano por essa razão, mas enfim. Esse é o momento para você marcar essas possíveis férias no calendário. E quanto às folgas, se você tem essa possibilidade, se é tranquilo também no seu trabalho, ou se você é mais autônomo, já marca essas possíveis folgas, aproveita os feriados e feriadões
e já emenda algumas coisas, se você puder. Então já tenta levantar essas possíveis folgas que você vai tirar, ou até mesmo folgas literalmente de fim de semana. Então, fins de semana que você pensa em viajar, que você não vai ocupar os dias da semana, nem a sexta, nem a segunda, mas que você quer aproveitar de alguma forma para, às vezes, conhecer alguma coisa perto da sua cidade que você ainda não conhece. Então, já aproveita também e marca alguns fins de semana para você fazer esses passeios menores. Nesse passo, a gente vai colocar feriados e possíveis folgas. Como é que funciona para mim? Como eu sou autônoma, eu sou empreendedora, eu tenho flexibilidade para escolher as minhas férias. Mas o meu noivo ainda trabalha em empresa, então ele não tem tanta flexibilidade assim. Mas ele tem até uma flexibilidade bem considerável. Então, se a gente marca férias com antecedência, ele conversa com o chefe dele, ele consegue tirar nas datas que ele gostaria. O que eu vou fazer? Eu vou colocar possíveis férias, a parte maior das férias, para dezembro. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou aproveitar aqui no Canva essas barrinhas que eu já deixei pronta. E aí, eu vou fazer o que aqui? Eu vou botar de final de começo ali, de final de novembro para dezembro de férias. Eu vou pintar de outra cor. Aqui eu usei amarelinho. Então, aqui para férias eu vou usar, deixa eu ver, um verdinho. Esse verdinho aqui. Vai ficar diferente. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar ele aqui para pegar, por exemplo, vou tirar férias do dia, só para deixar cheio, vai. Do dia 29. Vamos dizer que eu vou viajar do dia 29 de dezembro até aqui, vou botar 19 e vou botar mais um pouquinho, deixa eu diminuir isso aqui. Se eu viajei no dia 29, eu quero ficar, sei lá, um mês fora, vou botar e vou voltar. Deixa eu fazer um outro menorzinho. Depois do Natal, vou voltar aqui até mais ou menos o dia 29. Então, vai dar mais ou menos um mês. Eu tô planejando isso aqui de férias. Então, você também coloca aí no seu calendário esse planejamento de férias. Pinta de uma outra cor que você quiser para ficar bem visual, que esse é o período que você quer tirar de férias. Pode até botar uma legenda aqui em cima também, como eu coloquei. Vou botar aqui, copiar, fazer assim. Férias. E aí, se você tiver mais período de férias, você pode colocar também quebrado. Eu tô considerando aqui que a gente vai conseguir tirar um mês, mas isso não quer dizer 100% que a gente vai. E é só uma ideia, então você coloca outras ideias. Vamos supor que você pode tirar férias em julho. Então, vem aqui e coloca o período de julho que você considera que conseguiria tirar férias. Então, essa etapa é para isso. Se você tiver possíveis folgas também, já coloca aqui nessa etapa. O passo 3 é marcar compromissos fixos ou datas importantes. O que seria isso? Talvez você já tenha aí pré-determinado alguns compromissos do ano, como por exemplo, já tem algum casamento de alguém marcado, alguma festa importante, alguma data importante para você ou para sua família, ou até mesmo alguma viagem importante do trabalho. Então, se você já tem isso, já tem noção dessas datas, já vai no calendário e marca, ou até mesmo risca do calendário, você passa uma linha preta, para que você não marque nada em cima daquilo, ou para que quando você bata o olho, alguém venha te chamar para fazer alguma coisa, ou enfim, você passe o olho ali e saiba que aqueles períodos estão travados. Você não consegue marcar viagens nem outros compromissos ali naquela parte da agenda. E agora aqui, nesse passo, eu vou marcar as datas fixas que eu tenho compromisso já em 2020, que eu já sei que eu vou ter. Eu já sei de cabeça, mas se você não souber, não tem problema, você procura essa informação, enfim, nas suas agendas ou nos seus compromissos de trabalho e vem aqui em marca. Eu sei que em fevereiro eu vou ter compromisso do dia 17 ao dia, eu diminuo aqui, do dia 17 ao dia 20. Você pode até diminuir um pouco a transparência aqui para você conseguir ver a data, mas esse aqui eu já sei que eu não posso. Depois eu tenho de novo lá em junho, do dia 10
possivelmente até o dia 12. Eu ainda não tenho certeza do dia 12, mas eu já marco. E depois eu tenho de novo em novembro, aqui do dia 18 ao dia 20 de novembro. São compromissos que eu tenho, eu não posso marcar nada na data, são inegociáveis, então eu já risco eles do meu calendário. Então você também pode fazer isso. Às vezes tem alguma outra data que é importante pra você, pra sua família, enfim. Você vem aqui, marca e risca e aí já fica tudo certo. Quer colocar também como legenda, coloca aqui. Você pode colocar alguma coisa como compromissos, algo assim. Vou até colocar uma letra menorzinha aqui, um 16. E essa daqui da linha, a legenda é compromissos. E aí você deixa as legendas marcadas no seu calendário para você não esquecer de nada. E o passo 4 é encaixar as viagens no calendário anual. Então, agora que você já marcou os feriados, já marcou as possíveis férias, enfim, já cortou ali os compromissos da agenda, já marcou o que dá, o que não dá pra fazer, você consegue enxergar, fica muito mais fácil de ver quando você vai conseguir fazer viagens maiores, quando você vai fazer as viagens menores, então fica tudo extremamente visual e fica mais fácil daí pra gente destrinchar e fazer essa montagem das viagens. Então agora a gente vai pro computador para mostrar como é que vai ficar o calendário com o exemplo das minhas viagens. E agora, então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa lista de desejos para começar a encaixar realmente essas viagens dentro do calendário, desculpa. O calendário agora já está todo pronto com as nossas disponibilidades de data. Então, vamos começar a encaixar essa lista de desejos. Bom, o que a gente precisa ter? Aqui na minha lista, eu coloquei algumas viagens que eu gostaria de fazer esse ano. Uma viagem para a Alemanha, uma viagem para o Chile, uma viagem para Brasília, uma viagem talvez para o Rio e uma para a Serra Catarinense. Eu moro em Santa Catarina, no litoral, e a serra é relativamente perto da minha casa, é bem, né, pertinho daqui. Enfim, são 5 viagens que eu estou pensando em fazer nesse ano. O que a gente precisa ter já claro nesse primeiro momento? Os nossos critérios aqueles critérios que vão nos ajudar a selecionar as viagens. Então, o que eu coloquei aqui? Como é que vai funcionar para mim? Essa aqui da viagem da Alemanha. O que eu coloquei? De critério. Pode ser outro lugar. Então, é flexível em relação à promoção de passagem. Então, eu posso trocar essa viagem se eu encontrar um preço de passagem muito melhor para outro lugar da Europa, que eu esqueci de colocar que pode ser outro lugar da Europa. Prioritariamente eu gostaria de ir para a Europa, de preferência para a Alemanha, mas se não der, pode ser outro lugar. A viagem do Chile pode ser para outro país da América do Sul, desde que ela seja uma viagem em conta. Como eu já levantei os custos, depois você vai ver, eu já tenho uma noção de preço. Então, se a viagem for dentro desse orçamento ou menor, melhor ainda. Então, se eu encontrar alguma coisa para a América do Sul que seja mais barato que essa viagem para o Chile, eu possivelmente trocaria. A viagem de Brasília. Como eu já tenho um compromisso fixo, que são essas datas aqui que eu já coloquei no meu calendário, eu quero, pelo menos numa dessas oportunidades, aproveitar a região de Brasília, conhecer a cidade, conhecer outras coisas ao redor da cidade também. Então, eu gostaria de fazer esse passeio. Aqui na viagem do Rio, na verdade, pode ser até qualquer outra região do Brasil, e aí eu sou flexível em relação a resgatar essa passagem com milhas. Então, tenho preferência por ser no Rio? Tenho, mas se não tiver um preço legal no trecho por milhas, pode ser para outro lugar que esteja com uma promoção legal saindo de Florianópolis. Então, pode ser outro lugar no Brasil. E aí, a última viagem, Serra Catarinense, também eu tenho flexibilidade. Pode ser uma outra viagem que seja de carro para perto, até no máximo uns 500 quilômetros aí de deslocamento da minha cidade. Aqui a ideia é realmente ser uma viagem mais econômica, que eu não precise gastar com passagem, não precise ter gastos pesados. Provavelmente essa daqui eu não preciso trocar de local, porque a chance de eu conseguir viabilizar ela é bem grande, claro, tirando que eu tenho que fugir um pouco da alta temporada, porque daí é um pouco mais caro. Bom, quase que eu esqueci de falar, né? Além de todos esses critérios, tem o critério do custo total. Ele é um critério super relevante para mim. Então, eu vou te mostrar aqui nessa outra aba como é que estão as minhas viagens. Vou até reduzir aqui
Aqui, reduzir o zoom. Aqui estão as 5 viagens que eu gostaria de fazer com os valores mais detalhados. Então, eu levantei os custos delas para eu poder também levar em consideração se eu vou conseguir bancar todas essas viagens no ano ou não. Então, a viagem da Alemanha, que eu tentei destrinchar com tudo que eu gostaria de fazer. Então, ela deu aqui um total de mais ou menos 13 mil reais. A viagem do Chile, uns 2.700. Brasília, 2.000. Rio de Janeiro, uns 1.400. E a Serra Catarinense, uns mil reais, mais ou menos. Isso dá um total de 20 mil reais no ano de viagens. Dando só um parênteses, o que é legal de fazer também esse levantamento de custos? Por exemplo, eu levanto essa aqui da viagem da Alemanha e eu vejo esses 13 mil reais aqui. O que eu posso fazer com isso? Eu posso levar em consideração que eu não quero gastar 13, eu preciso gastar menos, porque para eu viabilizar essa viagem, eu tenho que gastar menos. Então, tendo esses itens detalhados, eu consigo olhar para cada uma desses pontos e ver se eu consigo trabalhar nesses valores. Deixa eu só ver se eu não tô tampando a tela. Tô mesmo. Deixa eu me diminuir aqui. Pronto. Agora dá pra você ver os valores melhor. Tava tampando. Enfim. Eu consigo trabalhar nisso aqui. Eu não quero gastar esse 13. Eu tenho que tentar fazer isso aqui virar um 11 ou um 10. E aí eu olho aqui para esse meio para ver se eu corto alguma cidade, que daí eu corto algum deslocamento, corto um pouco na alimentação, não no sentido de não comer, mas no sentido de fazer escolhas mais baratas, enfim. Também torcer, por exemplo, para conseguir uma promoção para essa passagem aqui, ou muda tudo. Ou eu encontro uma promoção para uma outra parte da Europa, e aí a viagem pode sair um bocado mais em conta do que essa daqui. Então, o legal de levantar os custos é que a gente tem essa noção se a gente vai conseguir bancar isso aqui no ano. O que nós vamos fazer? A gente vai jogar isso aqui no calendário agora, vamos tentar encaixar então. Aqui eu já botei mais ou menos quantidade de dias que eu acho legal para cada uma dessas viagens, então isso também, tendo essa quantidade total de dias, fica muito mais fácil para você olhar para o calendário e encaixar as coisas, é muito mais prático. Então, vamos olhar para isso daqui. Beleza. O que eu já levei também em conta aqui? Se você não tiver calculado ainda os preços da sua viagem, você pode aproveitar e calcular o preço em relação ao calendário, às datas que você vai tentar encaixar essas viagens, porque daí você já tem valores bem assertivos, como eu também já falei. Então tá, vou pro calendário. Essa viagem aqui da Alemanha, 28 dias, precisa ser nas férias, porque ela é uma viagem longa. Eu já coloquei as minhas férias aqui para dezembro. Então, eu botei uma outra legenda aqui de viagem. Como férias é férias, eu não preciso vir aqui e usar essa legenda. Então, eu vou só escrever que as minhas férias aqui vão ser para a Alemanha. A princípio, vai ser a viagem da Alemanha que eu vou executar nas férias. E encaixa aqui nesse período que eu botei mais ou menos 30 dias. A viagem aqui na minha lista tá dando 28, então fechou, tá encaixando. Por que essas datas aqui não estão encaixando com dezembro? Porque eu pesquisei ainda muito cedo, então não tá aparecendo data de passagem para dezembro ainda. Então, por isso que eu não consegui calcular exatamente os valores para dezembro, mas eles não devem oscilar tanto assim, porque é um período relativamente parecido. Então, eu estou considerando que eu vou conseguir executar esse valor aqui, mas daqui 1, 2, 3 meses eu venho e atualizo esses valores para ver se tá coerente. A segunda viagem é do Chile, 7 dias. Eu levei em consideração fazendo o feriado de abril, nesse feriadão aqui do dia 16 ao dia 23. Então, eu pego isso aqui, que é a minha legenda de viagem. Então, é do dia 16 ao dia 23, dá mais ou menos uma semana. Então, isso aqui seria a viagem do Chile. Então, eu posso colocar aqui, essa de rosa é Chile. A próxima, Brasília. Eu tô levando em consideração que eu vou ir para Brasília em junho, que é um dos meus compromissos. Então, do dia 6 ao dia 13 eu consigo aproveitar Brasília. Então, eu vou pegar aqui, do dia 6 ao dia 13, aqui dia 6 é só... Opa! Vou botar assim, do dia 6 ao dia 13.
Aí eu vou pegar só dia 6 aqui, eu tenho que diminuir aqui na lateral também. Vai ficar menorzinho, mas eu não consigo diminuir de outro jeito. Aí vou pintar de outra cor, porque rosa é o Chile. Vou pintar com esse outro verde aqui, com esse verde aqui. E aí, o verde é a viagem de Brasília. E eu coloco aqui Brasília. Ou você poderia escrever do lado, como eu escrevi as datas dos feriados também, tranquilo. Próxima, Rio de Janeiro, de 4 de setembro a 8 de setembro. Então, de 4 a 8. Vou pegar isso aqui. Então, essa viagem de roxo é Rio de Janeiro. Ou outra cidade do Brasil, de acordo com o meu critério, desde que eu ache passagem com milhas. E aí, aqui é da Serra Catarinense, do dia 9 de outubro ao dia 13 de outubro. Então, eu vou copiar aqui. Opa. E aí, essa viagem aqui é a viagem da Serra. Aí depois a gente pode organizar melhor isso aqui, ficou bagunçadinho, depois eu organizo, mas enfim, eu tenho a legendinha aqui e eu sei que outubro pode ser essa minha viagem. E aí eu fico com o meu calendário organizado. Esteticamente falando, aí você pode escolher outra forma de organizar ele, se for na mão talvez seja até mais fácil, você vai ali e destaca, pode fazer com lápis e aí fica fácil apagar, enfim. Mas eu tenho a minha programação do ano aqui e eu consigo me organizar. O que eu vou fazer? Eu também vou colocar o valor total dessa viagem aqui no canto. Vou pegar assim, ó. O ano todo de viagem vai me custar aproximadamente 20 mil reais. Então, eu deixei essa informação aqui embaixo só para eu não esquecer quando eu bater o olho que tudo isso aqui que eu quero fazer custa 20 mil reais. Claro que 20 mil reais. Isso aqui, de novo, como eu falei, eu não tô correndo atrás para tentar fazer mais barato essas viagens. Foi só realmente uma estimativa. Então, eu coloquei aqui para ver mais ou menos quanto é que ia dar. Eu iria atrás para executar essas viagens mais baratas do que estão aqui, para sair menos do que esses 20 mil reais, principalmente a viagem maior, que é a viagem da Alemanha. Outro ponto importante, que é um critério que eu não falei aqui, mas eu vou botar aqui. Renda acumulada. O que seria isso? Por que esse critério é importante para mim? Vou até aumentar aqui minha imagem. Peraí. Opa. Como a minha renda, ela é uma renda flexível, porque eu tenho um negócio, o que eu levo em consideração também como critério? Vou ter que levar esse ano. Eu preciso atingir algumas metas financeiras que eu me coloquei para eu poder executar essas viagens. Então, se por alguma razão eu não conseguir atingir algumas dessas metas, algumas dessas viagens vão ter que sair da lista. Então, faz parte. Só que como eu me planejei, eu sei quanto elas podem custar, eu sei as metas financeiras que eu tenho e aí eu consigo imaginar se eu vou conseguir executar ou não. Mas se por alguma razão essa renda não sair como eu imaginava, eu vou lá e corto algumas dessas viagens. Qual que é a mais provável que eu possa cortar? A mais cara de todas, que é a da Alemanha. Então, inclusive por essa razão, eu coloquei ela no final do ano para eu conseguir me organizar para que ela seja viável, para que eu consiga executar essa viagem. Então, eu tenho até o final do ano para me organizar financeiramente. Óbvio que em questão de planejamento e de compras eu tenho que iniciar muito antes, mas eu tenho esse tempo para me organizar e para viabilizar ela. Então, você também tem que pensar nessa questão de fluxo de caixa, de como é que funciona a tua renda ao longo do ano, para você também entender se você consegue executar essas viagens que você colocou no seu planejamento e ficar tranquilo, ter a liberdade de cortar alguma dessas viagens, não se sentir frustrado e também não ficar ansioso com isso. Fica tranquilo que é um planejamento realmente para te ajudar. Outra forma também de encaixar as viagens no seu calendário anual é realmente só olhando para a parte dos períodos, é só organizando a agenda, mas não encaixando viagens específicas para locais específicos.
Por que isso? Às vezes porque você não tem uma wishlist, você não quer ter uma wishlist, não tem problema. Então funciona bem para quem gosta de mais flexibilidade, para quem gosta de aproveitar as oportunidades. Ou porque não gosta de fixar lugares para ir, tipo, eu quero realmente deixar a oportunidade me levar. Ou também porque, pela questão de custo, você realmente quer aproveitar oportunidades relacionadas a custo, então você não quer fixar nenhum local, porque você vai só 100% nas promoções. Não tem problema. Então, como é que você pode fazer? Bom, você já tem todas as datas, as possíveis datas desenhadas no seu calendário, e aí eu te dou algumas sugestões de como você pode aproveitar bem isso. Você pode, então, já começar a acompanhar sites como Passagens Imperdíveis e o Melhores Destinos para acompanhar realmente as promoções de passagem. Então, como você já tem mais ou menos datas definidas, fica muito mais fácil. Então, aparece uma promoção, você bate o olho no calendário, olha para a promoção e sabe se você pode comprar aquilo ou não. Então, você consegue tomar uma decisão bem rápido, que talvez você não conseguiria se você não tivesse o seu calendário organizado. Outra coisa legal também é que você pode usar sites como o Para Onde Viajar. Esse site é do mesmo grupo do Quanto Custa Viajar, só que ele funciona ao contrário. Como é que você faz? Você preenche dados como, por exemplo, o período do ano que você quer viajar, quantos dias você vai poder ficar em viagem, enfim, de onde você está saindo, e o seu limite de gastos. Eu posso gastar R$1.500 nessa viagem. E aí o que ele vai fazer? Ele vai te retornar possibilidades de viagem para aquelas condições que você colocou, aquele período, aquela quantidade de dias, aquele valor, enfim. E aí você vai realmente na oportunidade. Você olha para aquelas opções e decide qual daquelas viagens você quer fazer, e aí faz as compras para garantir também aquele valor. E aí uma terceira possibilidade, que é bem legal também, é você fazer aquelas viagens surpresa. Como é que funciona? Existem sites onde você preenche informações parecidas com o Para Onde Viajar. Você vai colocar período, quantidade de dias, custo máximo que você quer gastar. A diferença é que daí você vai colocar se você vai viajar sozinho, se é uma viagem romântica, se é uma viagem com amigos, enfim, alguns propósitos de viagem ali você vai pré-selecionar. E essas empresas vão te devolver uma proposta sem te dizer para onde você vai. Eles só vão dizer, olha, então tá, nessas condições aqui, eu consigo atender esse custo, então vai sair tanto. Se você topar, me paga que daqui a um tempo eu te falo que viagem vai ser essa. E aí, enfim, você faz o pagamento, faz o depósito, e eles te dizem para onde você vai só na véspera. Então, essa também é um jeito bem legal de viajar para você que não quer tudo super fixo ou quer também uma surpresa de viagem, quer aproveitar as oportunidades. Bom, um bom planejamento de programação anual de viagens pode te ajudar a economizar bastante. Por que isso? Porque como você organiza um calendário a longo prazo, você está enxergando o ano inteiro de possibilidades e você fez um levantamento prévio do custo daquelas viagens, o que acontece? Você está olhando talvez 6 meses ou até mais, 8, 9, 10 meses antes daquela viagem acontecer, e aí você consegue se programar, então você não deixa pra cima da hora. Agora eu sei que vai ter um feriado daqui 2 ou 3 semanas. Daí agora você vai atrás e começa a ver para onde você pode ir, onde você vai se hospedar, que cidade você vai. E aí as chances são grandes de que tudo vai estar mais caro. A passagem aérea, as hospedagens, tem coisa que vai estar esgotada já. Então, programar o ano, enxergar essas possíveis viagens, mesmo que sejam as pequenas, te permite se programar muito melhor e com certeza economizar. Então, às vezes, uma viagem que você ia gastar R$3.000 para viajar dentro do Brasil, meio em cima da hora, com esse planejamento, 4, 5 meses, 3 meses antes, você consegue se programar e a viagem sai, sei lá, R$1.500 só porque você se organizou. Então, o planejamento anual ajuda muito nisso. Eu quero te sugerir, inclusive, que você imprima esse arquivo pro seu calendário, caso você não tenha feito já ele na mão. Por quê? Para ser bem visual mesmo, você colar ele ou na sua mesa do trabalho, ou na sua mesa do computador em casa, ou do lado da sua cama, enfim, algum lugar que seja bem visual. Ou você pode pegar esse arquivo, se você fez no computador, e botar ele como seu papel de parede, ou papel de parede do celular, enfim. Por que isso?
porque ele vai ficar bem visual. E aí, quando a gente tem uma coisa visual, o nosso cérebro entende isso melhor. Ele vai entender que aquilo é real, você vai realizar aquelas viagens e aí ele vai te favorecer nisso, ele vai te ajudar nisso. Nosso cérebro é um negócio meio doido. Enfim. Outra coisa também que funciona muito, essa parte da visualização, é para quando as tentações chegarem. Em que sentido tentações? Às vezes você mesmo vai provocar tentações em você, pensando em comprar alguma coisa que talvez você não precise, ou gastar com alguma coisa que não tenha tanta necessidade assim. Ou você vai receber convites de outras pessoas para fazer alguma coisa, enfim, às vezes até para comer fora, às vezes são coisas pequenas, mas que a gente vai gastando. Então, o que o calendário bem visual, bem ali no seu rosto, te ajuda? Quando vier uma pergunta dessas, ou quando você vier com esse pensamento, você olha para o seu calendário. Inclusive, eu também te sugiro que talvez lá no final do calendário tenha o valor total que aquelas viagens que você está planejando fazer custam, para você não esquecer disso e ser mais fácil para você dizer não para outras pessoas, porque, tipo, meu objetivo tá aqui, eu quero realizar essas viagens, e para você dizer não para você também quando você estiver em tentação. Então, eu te sugiro essa impressão desse calendário. E a última coisa, só lembrando, esse calendário não é 100% fixo, então não quer dizer que o que você está planejando agora você vai necessariamente ter que realizar ou que você não vai mudar. Ele é realmente ele é uma programação para te ajudar a enxergar o todo, a enxergar para frente, para se organizar em datas, em dinheiro, ou na questão da tentação de dizer não para outros gastos ou para outras pessoas, enfim. Mas ele te ajuda nisso, então não precisa ficar se preocupando, eu tenho que executar, ou se eu não executar todas essas viagens que eu programei aqui, eu fracassei. Não é isso, ele é realmente para nos ajudar a planejar e para enxergar também se vai dar para fazer tudo aquilo que a gente quer fazer ou não. E é assim, com planejamento e um pouco de disciplina também, que a gente consegue viajar mais vezes no ano. É assim que muitas pessoas fazem, não é porque elas têm muito dinheiro, não é esse o critério. Inclusive, muitas pessoas não têm muito dinheiro para viajar, mas elas conseguem viajar bastante, porque elas se planejam e têm disciplina. Então, é isso que eu desejo esse ano para você, que você consiga se planejar muito mais e tenha disciplina para executar todas as viagens que você quer fazer. Até a próxima e obrigada mais uma vez por ter ficado comigo no vídeo até o final.